encontros maravilhosos, né? Colegas que a gente nem sabia que ia encontrar, né? Televisão e cinema, são muitos atores juntos. Então, nessa espera, a gente realmente tem um momento muito rico de troca. E a gente trocou muito o desejo de fazer uma peça contemporânea, eu e o Luiz Henrique. Durante esse trabalho, a gente ficou muito junto e trocando sobre os novos autores contemporâneos, que são realmente maravilhosos. Tem uma geração do Pilar, do Júlio Parachini, que elas são autores da nossa peça. Tem uma geração maravilhosa e a gente ficou pensando, poxa, é tão difícil encontrar um texto contemporâneo. Muitas vezes você encontra com um assunto que não é nosso, um assunto de outro lugar, você compra uma peça e ela vem com um universo falando de outras questões que não as nossas. A gente queria falar sobre temas contemporâneos e que tivessem a ver com a gente. E depois, quando entrou a Bia, a gente primeiro pensou em falar sobre os excluídos, mas quando a Bia entrou, isso se ampliou para a gente falar não só dos excluídos, mas da humanidade e do mundo. Não falar só da gente, mas sim da nossa visão diante de tudo que está acontecendo, esse caos que a própria humanidade criou para si mesma. E aí, às 11, chegando no nível das 11 mil roupas, assim, a Bia, né, que é uma diretora, mas também uma artista plástica, maravilhosa, talentosa, né? A maneira que ela fez para criar essa multidão, essa humanidade representada por nós, foi pedir para nós que fizéssemos muitos personagens e botar muitas roupas em cena para dar essa ideia da humanidade. Muita gente. Eu saí do teatro porque depois que eu tive 4 filhos, eu resolvi fazer alguns projetos para criança. Eu observei, gostar muito de ir ao teatro, que a gente precisava ter mais peças de formação de público, peças bacanas. Muitas vezes as peças infantis elas não têm muita estrutura porque elas estão desprezadas. E ninguém pensa nisso na formação do público. Muito adulto fala que odeia teatro porque não teve uma boa formação, porque as peças infantis não foram inspiradoras. E eu fui fazer peças infantis. Eu fiz 2 vezes o Luft, o Fantasminha, que é, para mim, o maior clássico que tem da Maria Clara Machado, que é a mentora da minha escola de teatro no Cavalo. E eu fiz isso em 2003, e depois fiz em 2013, de novo em 2014, exatamente porque eu tive outros filhos, então eu fui fazendo para eles e eu continuei esse desejo fazendo Valentins no Clube, que foi uma série infantil também. Eu permaneci no teatro, só que de outra maneira. Se eu não estava no teatro adulto, é exatamente por um motivo que eu não tinha achado um texto que me inspirasse. E como eu estava muito realmente ocupada com a maternidade e com o audiovisual, porque eu não parei de trabalhar no audiovisual, eu pensei, eu não vou fazer por fazer, não vou fazer só porque eu estou dizendo, para dizer que estou fazendo teatro, eu quero ir para o teatro quando isso for realmente potente. E como eu não achei o texto, eu criei a oportunidade, que foi me juntar às pessoas que eu admiro e criar esse espetáculo coletivamente. Por isso eu estou aqui. Então, assim, eu faço questão de dizer que estar no teatro, para mim, é uma coisa muito importante. Eu acho que nesse momento de crise e de tantas coisas que estão acontecendo, é o lugar mais potente onde a gente pode se comunicar. Então eu acho que é muito bom voltar ao teatro nesse momento com essa peça. E eu não gostaria de estar fazendo nenhuma outra coisa que não Pi no teatro, nesse momento, com essas pessoas. Na realidade, agora que a gente já está com o espetáculo mais amadurecido, a gente fez uma temporada paulista, parou um pouquinho, então a gente reflete sobre o processo do Pi. Eu acho que o que tem de mais bacana é que eu e a Cacau, não vou falar Cláudia, tá, gente? A Cacau é a Cláudia Abreu. Eu acho que eu e a Cacau somos de uma geração, primeiro, que tinha essa carência de uma dramaturgia contemporânea brasileira. A gente buscava Nelson Rodrigues, Martins Pena, porque não tinha uma produção de literatura dramática como passou a ter nos últimos 20 anos, que é uma coisa das mais interessantes que aconteceram no teatro brasileiro. E eu acho também que eu e a Cacau, de alguma maneira, tínhamos
uma nostalgia de um teatro de grupo, de um teatro de companhia, de um teatro construído por todos, tanto que o processo de construção da equipe do PI começa com os atores. Quando eu e a Cacau começamos a falar de fazer um espetáculo, a gente de cara pensou no Panda e na Lelê. Panda é o Rodrigo Pandolfo, Lelê é a Leandro Leal. De cara, a gente fechou com esse elenco. A partir daí, a gente começou a sentar com os autores, que eram Jobilac e Júlio Spadatini, e a apresentar temas, assuntos, matérias, materiais, jornal, tudo que nos interessava falar naquele momento. E aí, quando a Bia Alessia entrou, tudo fez sentido também, porque eu sou inteiramente formado pela Bia Alessia, literalmente, eu fiz a faculdade da Bia Alessia. A Cacau, assim que ela se formou profissional, ela foi trabalhar com a Bia Alessia. Todo o início da história teatral da Cacau é muito com a Bia, então a gente trazer a Bia, a gente teve um processo quase de companhia de teatro. Era tudo construído ali na sala de ensaio. A gente entrou com 0 e saiu com panorama. E não com 0, com 1. Com indicações dramatúrgicas, mas não com cenas assim, não tem uma história, começo, meio e fim. A gente improvisou, todo mundo é autor da peça, né? Co-autor da peça, porque os autores fizeram sugestões diante das conversas que a gente teve, de temas, de temas que a gente poderia desenvolver nos ensaios, indicações, e a Bia também trazia sugestões. Um dia ela chegou e falou, façam 70 personagens cada um tem que ter alma, RG, CPF, profissão. Nome, então a gente tinha esse mundo a criar, né, a descobrir e tudo mais. E isso foi amadurecendo, sendo criado coletivamente, e foi realmente uma trabalheira muito maravilhosa, no sentido de que a gente ficou muito satisfeito com o que a gente conseguiu. É importante falar do André Santana, que foi um autor também que a Bia trouxe com textos do ensaio, e tem textos do Kafka e do Paul Auster também, além da Júlia. A gente ficou durante muito tempo se encontrando assim, para conversar. E aí ano passado... O que aconteceu foi o seguinte, Cacau combinou uma peça com cada um de nós. Isso é sério, uma peça com cada um. E aí de repente ela teve um clique, ela falou, por que não unir todo mundo e fazer uma peça só? E foi o que aconteceu. Eu estava com tanto desejo de voltar ao teatro, que todo mundo que eu me apaixonava falava, vamos fazer uma peça? Mas ela não avisava para os outros que ela tinha combinado. Pois é, tá vendo? Eu fui fiel a todos, eu comecei a flertar com cada um, depois eu juntei. O conteúdo do trabalho ele começou de acordo com as nossas reuniões, não existia conteúdo antes, existia desejo de trabalhar juntos. Então começou com 4 atores, Cacau, Zaha, Luiz Henrique Nogueira. Com eles dois tendo esse desejo, convidando a gente. Então éramos 4 pessoas se encontrando, tomando café para entender o que gostaríamos de falar. Então a gente começou a entender que a gente queria falar sobre isso, sobre aquilo, e mesmo isso foi amadurecendo durante ao longo de uns 2 anos mais ou menos. A primeira pessoa que a gente entrou em contato fora nós foram os autores, o Jô e a Júlia, e que escreveram uma base do que seria esse texto, em cima das indicações dadas sobretudo por eles dois. E depois a Bia Alessia entrou e colocou tudo no liquidificador. E fez uma vitamina maravilhosa. Eu acho que cada um vê a peça de um jeito, né? É uma experiência absolutamente singular, assim. Eu não gostaria de citar... Bom, ele ganhou o prêmio PCA, que é a Associação dos Críticos de São Paulo, como melhor espetáculo ano passado. Eu acho que cada um é rico, cada um tem a sua própria experiência. Você tem humor na peça, mas você tem dor também na peça. Você não pode dizer, é uma peça pesada. Tem momentos, como tem outros de humor também, como a vida. Como a vida. Exato. Eu acho que tem beleza, assim. A vida tem muita beleza. Então, assim, até esse cenário, essa massa de roupas, ela se transforma em vários lugares, várias locações. E às vezes é de extrema beleza, até a dor. Até imagens de dor, assim, são muito bonitas e fortes. E tem uma poesia nisso que você está falando, porque essa transformação que a Bia propõe com o cenário de roupas, né, que você olha aquelas roupas pelo chão, você imagina, de acordo com a cena, que aquilo significa muita coisa
pode ser refugiados, pode ser campo de batalha, pode ser tanta coisa, né? Pode ser um mar de gente, não só numa situação dramática. Então, assim, acho que assim, essa lhe parece, né? A transformação que acontece a cada momento da peça, seja na nossa interpretação, seja na imagem plástica que a Bia propõe, é sempre muito surpreendente, assim, é poética e tem humor, tem drama, tem tudo que a vida acontece. Ela está quase que integralmente inserida nesse momento. A gente construiu o espetáculo anterior às eleições, mas essa lava do vulcão já estava ali, ó, o cheirinho já estava, exatamente, o golpe já tinha rolado e o cheirinho já estava acontecendo. Então, a gente foi afetado por isso tudo. Então, existe uma ligação muito direta com esse momento, claro, social, nosso, político, porém, sempre com... são discursos, mas somos personagens fazendo esse discurso, sempre com crítica, sempre de uma forma onde a gente se utiliza de humor, como o Cacau falou, e de uma ironia, de forma crítica, e com muita poesia sempre. Então, quer dizer, o público, inclusive, se coloca, ele não consegue ficar em silêncio em alguns momentos. Assim, a peça, ela de fato comunica tanto nesse momento que o público realmente ele é convidado a falar, mas às vezes ele se expressa de forma muito intensa. Então é muito ligado. Acho que tem uma coisa também assim de tudo que a gente está vivendo, que a peça ela se aproveita muito de uma linguagem contemporânea, fragmentada e de discursos. E eu acho que a gente vive um momento, né, esse momento de haters, de internet, que causa tudo isso que a gente está vivendo. De discursos, de pessoas que falam sobre si, sem medo nenhum, sem nenhum impedimento. E a peça se aproveita, acho que sei lá, isso é uma visão que eu tenho, a Bia não tem, ninguém tem aqui, só eu que tenho. Tipo, eu acho isso, assim, eu acho que tem um lado assim. E acho que a grande questão da peça, que ela coloca, que isso tem a ver com um momento macro de política no mundo, que é assim, estamos dando certo? Assim, estamos dando certo nas relações afetivas, né, no contato, no olho, essas grandes bolhas que a gente criou, né, para cada um viver confortavelmente, elas deram certo? A humanidade o planeta está dando certo? Olha o que a gente está fazendo, é isso aí, aquecimento global não existe, é isso? Não, existe. Então, assim, como a gente está tratando a gente, as nossas relações, o nosso planeta, acho que é uma questão até maior do que o momento só político brasileiro, mas, assim, acho que isso é um questionamento que todos nós, como seres humanos que vivemos esse ano, estamos nos fazendo, né, minimamente sensíveis. Porque também tem muito essa questão que perguntam muito pra gente, mas é uma peça sobre os excluídos. Na realidade, excluídos somos todos por alguma razão, ou por uma questão racial, ou por uma questão social, financeira, religiosa, ou artística, ou latino-americana, ou mulher. Também. Excluído todo mundo por alguma razão e de alguma maneira. Então, de fato, a nossa sensação é que não deu certo. Então, não é uma peça sobre excluídos, é uma peça sobre todo mundo, excluídos. Eu acho que a questão do espaço, que era algo que agoniava muito assim, né, a gente e tal, é algo que eu me desapeguei muito rapidamente, porque eu acredito na experiência. Então, se você viveu aquela experiência que eu também vivi, estar fazendo a peça naquele espaço tinha toda uma atmosfera que para mim também me colocava no lugar. Agora, quando eu fui fim de semana passado para Belo Horizonte, eu vi uma experiência mágica que quem estava na plateia também viveu. Que foi sair daquele espaço, ir para outro palco, uma plateia gigante, que acho que vai ser aqui também, né? E, cara, o espetáculo cresceu e ele foi junto. Então, a experiência também do dia, confia nela. Assim, esse foi um negócio que eu aprendi anteontem.
Eu falei assim, cara... porque de fato era muito impressionante o espaço e a gente temia. E realmente foi lindo no palco italiano, em Belo Horizonte, num teatro construidinho, todo arrumadinho. A gente realmente tinha e deu certo. E eu acho que isso para fazer num lugar isso faz parte da segunda resposta. E assim, uma das coisas que a gente tem que fazer pra gente garantir acessibilidade ao teatro é circulação. Porque se eu ficar ali em São Paulo, só ali na Domingos de Moraes, que acessibilidade eu vou dar? Por mais que eu pratique em ingressos populares, hoje em dia a mobilidade é uma das coisas também que mais separa. Então assim, se eu não tiver esse espetáculo de um formato que ele caiba em diferentes lugares, eu não vou ter acessibilidade. E por tudo que a gente está vivendo, a gente na realidade, depois da temporada paulista, a gente se reuniu, esse espetáculo é cooperativado, sem patrocínio, a gente não está trabalhando, não tem dinheiro para fazer. A gente está indo para quem leva a gente vai, a gente está indo para bilheteria, então divulguem. A gente quer ir para qualquer lugar. A gente tentou muito ir para o Rio, para um espaço que fosse também desconstruído, como o Teatro Novo estava em São Paulo. Só que a gente descobriu que era muito mais caro você ir para um lugar destruído, porque você tem que bancar a infra, porque a estrutura. E a gente não tem nenhum patrocínio, e cada vez vai ter menos, porque o desmonte está muito rápido. Então, na verdade, a gente tem que continuar fazendo essa peça na unha, onde puder fazer, a gente vai fazer. E eu concordo com você que, principalmente pelo tema desse espetáculo, seria maravilhoso poder fazer em qualquer lugar que tivesse acessibilidade, né, e tal. Mas o problema é muito caro. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, os nossos ingressos eram a partir de R$25. Eu acredito que aqui também seja a partir de 40, aí tem a meia, enfim. Mesmo sem patrocínio, a gente está tentando que o ingresso seja um ingresso acessível. A gente tem até discutido essa questão de por que se questiona tanto o valor do ingresso do teatro e não se questiona o do futebol, do cinema, enfim. Tem uma questão também de uma... um pouco estranha com a produção teatral. Então, mas a nossa tentativa é que seja barato. Então, pra gente fica inviável, porque a gente até trabalha de graça, mas assim, não é nem uma questão de querer ter um lucro, é simplesmente viabilizar a peça. Tanto é que a gente ficou 8 meses sem conseguir mostrar a peça. Desde São Paulo, a gente só veio porque é o Festival de Curitiba, foi para Belo Horizonte, que era um festival também, onde já tem movimento, e agora no Rio de Janeiro a gente está tentando. Você está falando de uma peça que ganhou uma PCA no passado. Acho isso uma loucura. Umas duas, com a Bia Lessa, que acabou de fazer o Grande Sertão, com atores conhecidos. Você imagina assim, a dificuldade que é pra gente e para as outras pessoas. Então, se a gente está na guerrilha, uma loucura, um desmonte. Ontem a gente foi ver 2 peças e uma galera, né, depois do público ficava falando, né, amanhã eu vou ver Pia, amanhã eu vou ver Pia, ai que medo. É muito... contagiante, eu acho. Tem uma energia. É muito importante, né, assim, o festival é muito importante. Eu sempre quis vir para esse festival, eu já me apresentei 2 vezes no Guairão. A última vez foi Noite de Reis, com a Mira Haddad, com a Renata Sorral, o Pedro Cardoso, mas já tem bastante tempo, que eu já queria voltar a Curitiba. Agora, eu acho que tem, além do prestígio do festival e da consistência, existe o interesse do público. E isso é muito difícil, né? Assim, o teatro está sempre tão castigado, né? Assim, você vê em várias praças que não tem nem interesse do público. Tem algumas, assim, que você vai e você fala, poxa, o público aqui prestigia o teatro. E o Festival de Curitiba, acho que, além de tudo que ele representa, de resistência e tudo mais, é esse desejo que o público está ali porque gosta muito de teatro e quer ver. E é um público exigente, é uma responsabilidade. 28ª edição. Caraca. Eu tô arrasado. Eu tenho 26 anos atrás. A última vez que eu vim ao Festival de Curitiba foi em 1993, fazendo comunicação na academia com o Moacir Góes no Teatro Bamberino. 26 anos, meu Deus do céu, que loucura. Mas a gente está super feliz, é um final de semana bastante emblemático, é um final de semana que completa quantos anos do
golpe militar, que houve uma tentativa de se celebrar um golpe militar, uma loucura, enfim. Então é super importante que a gente esteja aqui se apresentando com esse espetáculo. Olá, eu sou a Cláudia Abreu, eu estou aqui em Curitiba no festival com a peça Pio, Panorâmica Insana, sábado às 9, domingo às 7, no Guairão. A gente espera vocês lá.